Esse é o canal Matemática no Ar. Eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Nesse vídeo, eu vou resolver as questões aplicadas pela Banca Vunesp no município de Itatiba para o cargo de diretor de escola. No edital, dizia que esse cargo exige ensino superior. No entanto, analisando as questões da prova, eu digo que são questões que cobram conteúdo do ensino fundamental 2. Então, a Vunesp já tem uma característica que quando ela cobra ensino médio, praticamente todas as questões são do fundamental 2. E aqui também, diferença, está um pouquinho mais difícil a prova. Então, se você está estudando, procurando um concurso da Banca Vunesp, que é ensino médio, entenda que essa prova pode ser um teste para você. Se você se dá bem nessa prova, possivelmente vai se dar bem na prova do seu concurso também, ok? Então é ensino superior, mas o conteúdo acaba sendo do ensino fundamental, tá? Vamos para a primeira questão. Uma professora comprou alguns materiais para execução de uma atividade pedagógica. A tabela a seguir mostra o tipo de material comprado, o número de unidades compradas de alguns desses materiais e seu respectivo valor unitário. Então, ela comprou barbante, folha de papel, frasco de cola. Sabendo que o número de folhas compradas de papel cartão foi o dobro do número de frascos comprados de cola e que o valor total dessa compra foi 68, o número de folhas compradas de papel cartão foi. Bom, quero saber quantas folhas de papel cartão. Mas se a gente olhar na tabela, a gente vê que ela comprou 5 rolos de barbante, a R$ 7,20 cada. Então, o valor gasto com barbante é 5 vezes R$7,20. Então, vezes, tá? 5 vezes R$7,20. Esse é o valor gasto com barbante. Folha de papel cartão. Folha de papel cartão, ela comprou 2x, uma certa quantidade. Como cada um custou 1,10, para saber o valor total é 2x vezes 1,10. E também o último que é... peraí. Vamos lá. O último, que é frasco de cola, ela comprou um x, que é a quantidade, vezes R$5,80. E tudo isso junto vai dar R$68. 5 vezes 7,20 vai dar 36. Mais 2x vezes 1,10 dá 2,2 ou 2,20 se você preferir. X. Mais 5,80x igual a 68. Como que eu resolvo uma equação? Eu vou deixar o que tem x aqui, esses dois do lado esquerdo. Mas eu já vou somar, tá? 2,2 com 5,8 dá 8x. Do lado de lá vai ficar 68 menos 36. Isso dá 32. Então, x é igual a 4. Agora, ela comprou 5 rolos de barbante, comprou 4 frascos de cola, porque ela comprou x frascos de cola. Mas folha de papel cartão, ela comprou 2x. E 2 vezes 4, 8. Então, o que o enunciado nos pede? Quantidade de folhas compradas. Resposta 8. Vamos para a próxima questão.
Uma biblioteca recebeu uma doação de livros que serão temporariamente colocados em pilhas e cada pilha com o mesmo número de livros. Desse modo, é possível formar pilhas, cada uma delas com 20 livros, ou com 24, ou com 30. E em qualquer uma dessas opções, não restará livro fora das pilhas. Sabe-se que a doação recebida não chegou a 140 unidades e que, por questão de espaço, foi decidido colocar 15 livros em cada pilha, o que também não deixou livro algum fora das pilhas. O número de pilhas formadas com 15 livros em cada uma foi. Bom, a biblioteca recebeu uma certa quantidade de livros. Todos aqueles livros, eles podem ser organizados em pilhas com 20, em pilhas com 24 ou pilhas com 30. Né? Então, cada pilha pode ter 20, não sobra livro. 24, não sobra livro. Ou 30. Vamos supor que a gente faça pilhas com 20 livros. Se eu fizer pilhas com 20 livros, é porque foram doados 20 livros, ou 40 livros, ou 60, ou 80. Por que não foram doados 70 livros? Porque se eu fizer pilhas com 20 livros, cada vai sobrar livro. E com 20, com 40, com 60, com 80, não vai sobrar livro algum. Mas o enunciado fala que esses livros também podem ser distribuídos em pilhas com 24 livros. Então, se eu posso organizar de 24 em 24, é porque nós recebemos 24, 48, 72, 96 e assim por diante. Da mesma forma, posso organizar de 30 em 30. Então, a quantidade de livros vai ser 30, ou 60, ou 90, ou 120 e assim por diante. O que vai acontecer? Tem que existir um número que caiba para os 3. Por que eu estou falando isso? Para descobrir a quantidade de livros que pode ser organizada ou de 20 em 20, ou de 24 em 24, ou de 30 em 30. E que número é esse? Você pode continuar essa sequência que eu escrevi, que você vai encontrar um número que vai repetir nas 3. E esse número deve ser menor que 140. Tá? Uma outra maneira de você encontrar esse número ali é calcular mínimo múltiplo comum entre os números dados, que é 20, o outro 24 e o outro 30. E como que eu faço isso? A gente vai fazer uma decomposição em números primos, tá? Só que na hora de fazer a decomposição, números primos que a gente vai usar vai ser 2, 3, 5, 7. Dificilmente vai além disso. Vou dividir tudo por 2. Quando eu divido por 2, que vai dar 10, o 24 por 2 dá 12 e o 30 por 2 vai dar 15. Posso dividir por 2 de novo, vai dar 5, 6 e 15. 2 de novo, 5 não dá, a gente repete, vai dar 3, vai dar 15. Agora por 3, 5, 1, 5. E agora por 5, 1. Ok? O mínimo múltiplo comum vai ser obtido multiplicando esses fatores aqui. 5 vezes 3, 15, vezes 2, 30, vezes 2, 60, vezes 2, 120. Então, o número que vai aparecer nas 3 é o 120. Isso quer dizer que são 120 livros. Se são 120 livros que foram doados, mas no final das contas eles resolveram colocar 15 em cada pilha, quantas pilhas são? Se eu tenho 120 livros que eu quero organizar em pilhas com 15 cada, eu vou conseguir 8 pilhas.
Então, resposta, letra A. Vamos para a próxima questão. Uma papelaria colocou em promoção determinado número de canetas azuis por R$1 a unidade. No primeiro dia de promoção, foi vendido 60% do número total de canetas. E no segundo dia, 40% do número de canetas restantes. Sabendo que o valor total obtido com a venda das canetas nesses 2 dias foi R$114, o número de canetas vendidas no segundo dia foi. Então, vamos lá. Tem uma certa quantidade de canetas que eu vou chamar de T. No primeiro dia, foi vendido 60% daquele total de canetas. Então, no primeiro dia, vendeu 60% do total de canetas. Quanto sobrou? Se eu vendi 60%, sobrou 40% do total de canetas, ok? Porque tem que dar 100%. Então, se foram vendidas 60, sobrou 40. No segundo dia, foi vendido 40% do que sobrou. Então, no segundo dia, foi vendido 40% do que tinha sobrado. Mas quanto que tinha sobrado? 40 T sobre C. Isso aqui é o que foi vendido no segundo dia. Como que eu faço essa multiplicação? Numerador com numerador, denominador com denominador, tá? Mas eu posso, se quiser, dividir 40 por 10, fica 4. E eu divido 100 por 10, fica 10. Agora eu posso dividir o outro 40. Posso fazer a mesma coisa. Divido por 10, divido por 10. O que vai sobrar? 4 vezes 4, 16. Deixa eu só continuar em verde. E 10 vezes 10, 100. 16% daquele total, porque o T estava ali. Ok? Então, no primeiro dia foi vendido 60%, no segundo dia foi vendido 16%, né? Agora, diz que nesses 2 dias foi obtido 114 reais, né? Então, quando eu vendi 60% do total de canetas a R$1 cada, mais 16% do total de canetas a R$1 cada, eu recebi 114 reais. Então, primeiro nós podemos fazer o seguinte. Eu posso escrever na forma de equação. Essa é a quantidade do primeiro dia. Opa, 60 aqui no primeiro dia. Deixa eu trocar o 4 aqui. Então, no primeiro dia, 60% do total vezes R$1, mais a quantidade do segundo dia, 16T vezes R$1. Isso aqui me rendeu 114. Se eu resolver essa equação, eu descubro a quantidade total de canetas, né? E como que a gente resolve? Tem um denominador. Então, a gente tem que igualar os denominadores. E daí vai ficar assim, aqui, ó, já tava 100, então em cima vai ficar igualzinho, 60T. Vezes 1 é 60T, né? Na segunda, a mesma coisa, já tinha 100. E por fim, cuidado agora, que era 1. Ó, multiplicou por 100. Aí. Então, 60T, não preciso mais do denominador, tá? 60T com 16T vai dar 76T. Isso é igual a 111.400. Divido tudo por 76, que eu descubro o total de canetas. 111
50 canetas. Esse é o total. Mas o que o enunciado quer saber? O número de canetas vendidas no segundo dia. Qual é? 40% do total. 40% de 150. Como que eu faço? 40 vezes 150 e divido o resultado por 100, tá? Isso vai dar 24. Portanto, vamos para a próxima questão. Em um clube, há 64 bolas de futebol e 40 bolas de vôlei. Todas essas bolas serão colocadas em sacolas de maneira que todas as sacolas tenham o mesmo número de bolas e cada sacola só contenha bolas do mesmo tipo. Se o número de bolas por sacola, nas condições estabelecidas, deve ser o maior possível, então a diferença entre o número de sacolas com bolas de futebol e com bolas de vôlei será. Vamos lá, tem 64 bolas de futebol. Eu quero colocá-las em sacolas, sendo que todas as sacolas vão ter a mesma quantidade. Como eu tenho 64 bolas, como que eu posso organizá-las? Posso colocar uma bola em cada. Vou usar 64 sacolas. Mas todas as sacolas quero com a mesma quantidade. Posso colocar duas bolas em cada sacola. E eu vou usar 32 sacolas, mas todas com a mesma quantidade. Mas eu também posso colocar 4 bolas, 8 bolas, 16 bolas, 32 bolas, 64 bolas. São as possibilidades. Agora vamos fazer o vôlei. São 40 bolas. Uma bola por sacola. Posso também colocar 2, vou usar 20 sacolas. 3 não dá, mas 4 dá. Uso 10 sacolas. 5 dá, uso 8 sacolas. 6 não dá, 7 não dá, mas 8 dá. É só usar 5 sacolas. 9 não dá, 10 dá. Usa 4 sacolas. O que mais? 20 também dá. 40 também dá. Mas veja que eu vou organizar as bolas de futebol e de vôlei ao mesmo tempo. Como que eu organizo ao mesmo tempo? Colocando 8 bolas em cada sacola. Se eu colocar 8 bolas em cada sacola, eu vou usar 5 sacolas para vôlei. E vou usar 8 sacolas para futebol. Que são com 8 bolas cada. O que ele quer saber? A diferença entre o número de sacolas. Então, a diferença vai ser 3. Vamos para a próxima questão. Um rolo de fita foi dividido em 32 pedaços iguais, sem sobras. Se cada pedaço medisse 10 centímetros a menos, esse mesmo rolo poderia ter sido dividido em 40 pedaços iguais, também sem sobras. O comprimento total desse rolo de fita em metros era... Bom, existe um rolo que eu não sei o tamanho dele. Mas eu sei que se dividir, em 32 pedaços, se dividir em 32 pedaços, não vai ter sobra. E vai dar o rolo todo. Então, se eu considerar que o comprimento dele é X, posso dividir em 32 pedaços. Então, cada pedaço vai medir X divididos por 32. Vamos lá. Imagine que o meu rolo tenha 40 metros.
Se eu dividir em 5 pedaços, quanto mede cada pedaço? Que conta você faz? A medida de cada pedaço. Você pega o total e divide pela quantidade. Aí você descobre cada pedaço. Então, ali, eu não sei o total. Então, por isso eu disse que é X. Mas quantos pedaços são? 32. Então, cada pedaço mede X divididos por 32. É que eu não sei o valor de X. Agora, diz que se cada pedaço medisse 10 a menos, ou seja, se cada pedaço medisse, essa é a medida atual, né? 10 a menos, se cada pedaço medisse isso aqui, então é x sobre 32 menos 10, esse mesmo rolo poderia ser dividido em 40 pedaços iguais sem sobra. Mas se os pedaços forem menores, tiver 10 centímetros a menos, então se eu cortar em pedacinhos menores, eu posso dividir em 40 pedaços que não vai ter sobra. É isso que está dizendo o enunciado. Então, eu vou concluir que 40 pedaços desse tamanho aqui, 40 pedaços desse tamanho, dá o tamanho do rolo todo. E qual é o tamanho do rolo todo? É X. Então, eu vou escrever o seguinte: 40 vezes o tamanho do pedaço. Então, 40 pedacinhos vai dar o rolo todo. E quanto mede o rolo todo? X. E como que eu faço essa conta aqui? Nós vamos multiplicar 40 vezes X. E aqui, ó, é 1. Eu faço 1 vezes 32, 32. Menos, agora eu faço 40 vezes 10. E 1 vezes 1. É igual a X sobre 1. Quando eu tenho uma equação, eu tenho um denominador, eu tenho que encontrar frações equivalentes, que nesse caso o denominador vai ser o 32, tá? Agora a gente vai fazer assim, ó. Mudou alguma coisa nesse denominador? Não. Então o denominador vai ficar igual, o numerador vai ficar igual. Agora aqui, ó, era 1 e ficou 32. Então, eu vou multiplicar o 32 por 400. 12.800. E por fim, era 1, ficou 32. Multipliquei por 32. Então, 32x. Como nas questões anteriores, ali eu não preciso do denominador, tá? Então, vai ficar assim, ó. 40x menos 12.800 igual a 32x. Aqueles termos que tem x vêm pro lado esquerdo, os que não tem pro lado direito. Então vai ficar, cuidado com o sinal, né? 8x, porque é 40 menos 32, igual a 12.800. Divide tudo por 8. E você vai descobrir que o x vale 1.600 centímetros. Mas o enunciado pede em metros. Então, você precisa se lembrar que 1 metro é igual a 100 centímetros. Portanto, a resposta, 16. Vamos para a próxima questão. Em uma palestra, estavam presentes alunos, professores e coordenadores, no total de 124 pessoas. Sabendo que o número de professores era 1/4 do número de alunos e que o número de coordenadores era 1/6 do número de professores, a diferença entre o número de professores e coordenadores presentes na palestra era.
Eu vou usar as letras que nos remetam ao enunciado, aos dados enunciados, tá? Vamos lá. Estavam presentes alunos, professores e coordenadores. Deu 124 pessoas. Então, professores, mais alunos, mais coordenadores, 124 pessoas. O número de professores era 1/4 do número de alunos. 1/4 de alunos. E o número de coordenadores era igual a 1/6 do número de professores. Bom, eu tenho 3 equações. E as 3 equações envolvem as incógnitas A, P e C. Então, é só resolver esse sistema. E como que eu vou fazer para resolver isso? Vou substituir. Onde tem P, eu coloco 1/4 de A. E onde tem C, 1/6 de P. Vamos ver o que dá, tá? Vou começar por essa aqui, então. Então, vou copiar, tá? Nem precisa mais. Onde tem P, 1/4 de A. Mais A, mais C. E C é 1/6 de P. Vou fazer uma nova substituição agora. Onde tem P, eu coloco de novo 1/4 de A. Então, vou repetir aqui. 1/6 de P. E no lugar do P, 1/4 de A. Pronto. Agora, vamos multiplicar. Então, vai ficar assim, ó. 1/4 de A, mais 1/24 de A. Frações equivalentes, porque eu tenho os denominadores são diferentes. E o meu denominador vai ser o 24. Vamos lá. Aqui era 4, ficou 24. Então, eu multipliquei por 6. Então, 6 vezes 1, 6A. Que era 1. Multipliquei por 24. 24A. Que é 24. Ficou 24, não mudou nada. Então, em cima também não mudou nada. E aqui é 1. Multipliquei por 24. Então, vai ficar 124 vezes 24. Dá 2.976. Bom, agora, não preciso mais do denominador. Então, eu tenho 6A com 24A dá 30A com mais 1A. 31. Igual a 2.976. Só dividir por 31 que eu descubro a quantidade de alunos, que vai dar 96. Bom, se são 96 alunos, professores são quantos? Professores, 1/4 disso. 1/4 de 96. Como é que faz? Faz 1 vezes 96, dá 96, e divide 96 por 4. Vai dar 24. E se eu quiser saber coordenadores? Coordenadores é 1/6 dos professores. Então, é 1/6 de 24. Então, coordenadores são 4. Agora, vamos lá. A diferença... A diferença entre professores, coordenadores... Diferença entre professores e coordenadores. Professores, 24. Coordenadores, 4. Então, a diferença vai ser 20. Vamos para a próxima questão. Uma impressora A, que imprime 16 folhetos em 1 minuto e meio, inicia a impressão de um lote de 7.500 folhetos às 8 horas e trabalha sem interrupções durante 3 horas. Às 11 horas, uma impressora B, que imprime 10 folhetos por minuto,
Iniciei a impressão desses folhetos, trabalhando juntamente com a impressora A. Então, ligaram mais uma impressora, ambas trabalhando sem interrupções até o término da impressão, que irá ocorrer às... Eu quero saber que horas que termina. Então, vamos lá. 16 folhetos em 1 minuto e meio. E ela vai iniciar a impressão, são 7.500 ao todo, né? Mas ela começa às 8 horas e trabalha durante 3 horas. Então, ela faz 16 folhetos, sendo em 1 minuto e meio, mas ela trabalha durante 3 horas. Quero saber quantos folhetos que ela faz nesse período, né? Mas o que acontece? Tá vendo que tem minuto ali e tem hora? Então, é melhor a gente trabalhar tudo na mesma unidade, tá? Fica mais fácil pra gente fazer os cálculos, tá? Então, eu vou dizer o seguinte, que a impressora A, que faz 16 folhetos em 1 minuto e meio, 16 ela demora 1 minuto e meio. Então, eu quero saber em 60 minutos quantos que ela faz, porque eu sei quantos que ela faz por hora, já que ela trabalhou 3 horas, né? E como que eu passo para descobrir? Posso colocar um X aqui. E aí, você faz assim, ó. 16 para X é igual a 1,5 para 60. E aí, você vai multiplicar 1,5x é igual a 60 vezes 16. Então, vai ficar assim, ó. É igual a 60 vezes 16. E para descobrir o valor de x, eu divido tudo por 1,5. Dá 640. O que é o 640? É quanto ela faz em 1 hora. Mas se você olhar ali, ó, ela trabalhou durante 3 horas. Então, em 1 hora, ela faz 640. Como ela trabalhou 3 horas, quantos folhetos ela já fez? 1920. Aí vão lá e ligam a impressora B. Quando ligaram a impressora B, quantos folhetos ainda faltavam? Tinha que fazer 7.500. Então, 7.500. Mas a impressora A já tinha feito 1920. Então, quando ligaram a B, ainda estavam faltando 5.580. Né? Bom, e as duas vão trabalhar juntas. Mas a impressora B é diferente. A impressora B, ela vai fazer 10 folhetos por minuto. 10 em 1 minuto. Então, em 60 minutos, né, que é o que ela faz por hora, em 60 minutos, eu sei que ela vai fazer 600. A faz 640 e a B faz 600. Então, em 1 hora, as duas juntas, elas fazem 1.240 folhetos. 1.240 em 1 hora. Então, eu vou escrever assim, ó. 1.240 em 1 hora. Eu quero saber quanto tempo 5.580 as duas vão demorar. Que é o que tá faltando, né? 5.580. Quanto tempo que elas vão demorar para fazer? Então, vai ficar 1.000... É igual essa parte em azul da parte de cima, tá? Então, é 1.240x igual a 5.580.
E eu vou dividir 5.580 por 1.240. Encontro 4,5. 4 horas e meia elas vão demorar. Bom, então, ela começou, que horas que elas começaram? Às 8 horas. Às 11, ligaram a outra. E aí, ela precisa de mais 4 horas e meia das duas trabalhando juntas. Portanto, com mais 4 horas e meia, vai dar 11, vai dar 15 horas e 30 minutos. É o último. Ok? Vamos para a próxima questão. Na tabela a seguir, apresenta o número de unidades vendidas de um determinado produto na segunda, terça e na quarta de uma semana, sendo que na sexta foram vendidas 6 unidades a mais que na quinta. Sabendo que a média aritmética do número de unidades vendidas na quinta e na sexta foi 12, o número de unidades vendidas na sexta superou a média do número de unidades vendidas nos 5 dias. Então, é uma questão que envolve média. Como é que eu calculo a média aritmética vendidas na quinta e na sexta? Como é que eu calculo essa média? Eu pego o que foi vendido na quinta, junto com o que foi vendido na sexta, e divido por 2, porque são 2 dias. Isso é a média. Mas está dizendo que essa média é 12. Se essa média é 12, isso aqui é igual a 12. E aí eu descubro o x. 2x mais 6 sobre 2 é igual a 12. Aqui eu posso aplicar a propriedade das proporções. Vai ficar assim, 2x mais 6. E multiplicar cruzado, como você deve conhecer. Assim, ó. E 2 vezes 12, 24. Resolva essa equação. Esse 6 do outro lado, cuidado com o sinal, tá? É menos 6, vai dar 18. Então, x é 9. Então, eu já sei que aqui foi vendido 9, aqui foi vendido 15. O que o enunciado quer saber? O número de unidades da sexta, 15, superou a média dos 5 dias. Poxa, qual é a média dos 5 dias? Média dos 5 dias. Primeiro dia, mais segundo, mais terceiro, mais quarto, mais quinto dia. Quantos dias são? Divido por 5. Essa é a média dos 5 dias. Somando aqui, vai dar 20, 21, 40, 50. 50 por 5, 10. A média é 10. Então, vamos lá. Sexta-feira, superou a média. Superou 10? Sim, superou. Em quanto? 5. 15 menos 10 igual a 5. É isso. Vamos para a próxima questão. O comprimento de uma parede retangular ABCD tem 3 metros a mais que a sua altura. Tá aqui, ó. A altura x e o comprimento já tá como x mais 3. Nessa parede foi colocada uma tapeçaria retangular, com 2,5 metros de comprimento, conforme mostra a figura. Ok? Sabendo que o perímetro da parede é 26, perímetro da parede é isso aqui, ó. Somo todas as medidas para encontrar o perímetro. Então, sabendo que o perímetro da parede é 26 e que a área da tapeçaria é 1/8 da área da parede, o perímetro da tapeçaria mede em metros. Só reforçar uma coisinha. Quando eu falo a área da parede, a área é isso aqui, ó. Essa é a área da tapeçaria. A área da parede. Isso aqui, tá? Então, perímetro é o contorno. Área é o espaço ocupado, tá? Então, ele fala da área também, que a área da tapeçaria é 1/8 da área da parede. Então, vou começar pelo perímetro. Diz que o perímetro da parede é 26. Como que é o perímetro da parede? Eu vou ter que somar as 4 medidas ali. Então, é x mais 3
mais x mais 3 da outra parede comprida, mais x da outra parede menor, igual a 26, que é o perímetro. Descobri x. Então, tem x mais x, 2x, 3, 4x. E esse 3 mais 3 vai dar 6. Cuidado com o sinal do outro lado, tá? 20. Então, divido tudo por 4. X vale 5. Então, eu posso dizer que nessa parede aqui mede 5 e aqui mede 8. Então, eu já sei que a área da sala é 5 vezes 8, que é 40 metros quadrados. Essa é a área da sala, tá? Qual é a outra informação que ele me dá? Que a área da tapeçaria é 1/8 da área da parede. Então, 1/8 da área da parede. Como eu faço essa conta? 1 vezes 40 é 40, que é 8 vezes 1, 8, 40 por 8, 5 metros quadrados. Então, qual é a área da tapeçaria? 5 metros quadrados. Então, agora, o espaço ocupado aqui é 5 metros quadrados. O que enunciado nos pede? O perímetro da tapeçaria. Como é que eu descubro o perímetro da tapeçaria? Preciso saber isso aqui. Quanto mede esse lado? Veja, na hora de calcular a área de um retângulo, você vai fazer assim, ó, 2,5 vezes essa medida que eu não sei qual é, e o resultado vai dar 5. Não é isso calcular a área? A área na base vezes a altura, a área do retângulo. Então, 2,5 vezes que número que dá 5? 2. Então, aqui mede 2. Porque 2,5 vezes 2 que vai dar 5. Mas o que o enunciado pede? Perímetro. E como que eu calculo o perímetro da tapeçaria? É o contorno da tapeçaria. 2,5 mais 2,5 mais 2, mais 2. Então, 2,5, 2,5 dá 5, dá 9. 9 metros. Essa é a medida do perímetro da tapeçaria. Ok? Vamos para a última questão da prova. Um sólido de madeira, no formato de um prisma reto, de base retangular, tem 18 centímetros de altura e uma das arestas da base mede 10, conforme mostra a figura a seguir, na qual as medidas indicadas estão em centímetros. Sabendo que o volume desse sólido é 1.440 centímetros cúbicos, o perímetro de sua base em centímetros é. Então, antes de mais nada, prisma reto de base retangular é a caixa de sapato. Só que é uma caixa de sapato que está em pé, se é que você me entende, tá? Essa é a figura aqui, tá? Por que tem algumas medidas tracejadas ali? É porque ficam atrás da caixa e aí você não enxerga. Por isso que tá tracejada, tá? Mas, se aqui na frente, ó, aqui mede 18, aqui também mede 18. Aqui mede 10, lá atrás mede 10. Aqui do lado, ó, mede x. Então, aqui do lado também mede x, ok? E o que está dizendo ainda o enunciado? Ele dá essas medidas e diz que o volume do sólido é 1.440. Como que eu calculo o volume de um prisma? Eu multiplico as 3 dimensões. Então, eu tenho 10, a profundidade é x e a altura é 18. Esse é o volume. Mas diz que o volume é 1.440. Então, 10 vezes x vezes 18 igual a 1.440. Pronto. Multiplica 18 por 10. 80x. Agora, divide tudo por 180. Se eu dividir tudo por 180, eu descubro que o x vale 8. Mas o enunciado não quer saber x. O enunciado quer saber perímetro da base. Então, você vai olhar apenas para a base da figura. Essa aqui, ó. Que é um retângulozinho. E vai calcular o perímetro desse retângulo. Então, imagine a tua caixa de sapato
Quando você coloca sobre a mesa, fica um retângulo encostado na mesa. Qual é o perímetro desse retângulo que está encostado na mesa? É 10, que está ali, mais o x que eu descobri que é 8. Então, ó, 10, 8, aqui. 10 de novo. E aqui desse lado, x, que é 8 de novo. Então, 36 centímetros. Ok? 36, a resposta vai ser B. É isso, espero ter te ajudado nessa prova. Como eu disse no começo do vídeo, essa é uma prova um pouco mais trabalhosa, né? Então, se você sentiu dificuldade, não se desespere. Estude a questão que você sentiu dificuldade e volte a refazer essa prova. Você vai ver que ela vai ficar mais fácil aos poucos, tá? Antes de encerrar, vamos lá. Se você errou a questão 1, sugiro que você estude equação de primeiro grau. Tem outros vídeos aqui no canal que tratam sobre isso. Se você... A questão número 1, desculpa, ela é 16. Se você errou a questão 17, você vai estudar MMC e MDC. São 2 conteúdos diferentes, mas aí você já estuda também para a questão 19, vai ser 2 em 1. Questão 18, você vai estudar fração e porcentagem. 19 eu já falei. Questão 20, você vai estudar equação de primeiro grau e vai estudar também fração. Para a questão 21, sistemas de equações de primeiro grau. Para a questão 22, regra de 3. 23, você vai estudar média. 24, área e perímetro. E 25, volume. Conteúdos são todos eles assim super tradicionais nas provas da VUNESP. Espero ter te ajudado. Então agora você vai estudar, mas não esquece de curtir e se inscrever no canal. E se você quer aprender matemática mesmo, quer ter aula comigo, fazer um cursinho passo a passo, tem o link na descrição do canal. Bons estudos!